Olá, boa noite, bem-vindos todos vocês que estão assistindo aí através do Facebook. Hoje, infelizmente, nós tivemos problema com o YouTube e o YouTube não está entrando. Se você puder anunciar ou avisar para seus amigos e passar o link do Facebook, né? Ou o endereço do Facebook, vai ser uma boa, tá bom? Mas você que está entrando agora é muito bem-vindo, eu estou vendo já algumas pessoas entrando. Convido você a compartilhar nosso link, nosso endereço com as pessoas que você ama. E hoje, mais uma vez, nós estamos reunidos aqui para estudar a Bíblia, na nossa classe de professores, hoje, de novo, com 2 convidados especiais, né? Que são pastores Vicente Pessoa e Alex Gonçalves. A gente só vai chamar os 2 de pastor agora, antes de começar o estudo. Depois de começar, chamamos todo mundo pelo nome. Bem-vindo, Vicente. Fala para a gente, se apresenta, por favor, fala onde você trabalha, o que você faz, como é que está a tua vida. Boa noite, pastor Fernando, boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Atualmente eu estou como ministerial na Associação Paulistana, é uma alegria muito grande poder servir a igreja, cuidando aí dos nossos pastores, e também sobre a nossa responsabilidade estão também os anciãos, os diáconos, as diaconisas. É um prazer enorme trabalhar aí, não é, com essas pessoas maravilhosas da nossa igreja. Alegria estar com vocês aqui, compartilhar com vocês aquilo que nós estudamos durante essa semana na lição da Escola Sabatina. Valeu, obrigadão por aceitar o convite. Alex, sua vez agora. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar participando aqui, dessa vez do lado de cada câmera, né? Porque eu tenho assistido as outras. Atualmente eu estou no distrito da Vila Guarani, nessa associação, a Associação Paulistana. Depois de ter rodado ali o Centro-Oeste, agora estou aqui em São Paulo, e nesse lugar tenho 3 igrejas, né? A igreja sede, Vila Guarani, a igreja do Parque Bristol e a igreja do Jardim Clímax. Legal, bem-vindo também, Alex. Obrigadão por aceitar o convite de participar conosco. Bom, mais uma vez, lembrando você que está conosco, o nosso número de ouvintes, participantes está crescendo. Lembrando você que a sua opinião, que o seu comentário, as suas perguntas também são muito bem-vindas, tá bom? A gente sempre procura dar oportunidade ou incluir as perguntas aqui no estudo da lição, tá bom? Então, agora eu sei que você está se apresentando, mas seu comentário, sua participação é muito bem-vinda. A gente sempre começa com uma oração e termina com a oração, e eu vou pedir ao Alex que ore para nós e por nós agora, por favor, para a gente começar o estudo. Tá. Vamos orar, então. Grande Pai, Deus maravilhoso, é espetacular o teu plano de redenção, esse seu plano de resgate, porque o Senhor quer nos tirar daqui. Nós Amém. Nos metemos em enrascadas, pecado, e o Senhor, como Deus justo e poderoso que é, simplesmente podia olhar para nós e dizer: erraram, saiam da minha lista. E o Senhor continuaria sendo Deus grandioso, maravilhoso, o universo continuaria imenso. Mas não foi assim que o Senhor agiu. Agiu com amor, agiu com envolvimento, agiu com resgate. O Senhor é um Deus insistente em nos salvar. Por isso nós te agradecemos pela Bíblia, te agradecemos pela lei na Bíblia, te agradecemos pela graça direcionada da Bíblia e te agradecemos porque o teu Espírito atua em nós, tanto no querer quanto no efetuar. E por isso estamos aqui conectados, nós, esse povo, que pela atuação do teu Espírito nos apaixonamos cada vez mais pela tua Bíblia, e por isso estamos participando dessa classe dos professores. Sê conosco mais uma vez e nos ilumine com a tua palavra. Pedimos juntos, confiantes e gratos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, começando então o nosso estudo. Estudo do do trimestre Educação e Redenção, né? E a dessa semana, lição número 3, a lei como professor. Como é que vocês introduziriam aí a lição da semana? Fazendo só assim, uma resenha, né?
um apanhado geral. O que vocês diriam para introduzir a lição dessa semana, os dois? Fernando, é interessante quando Paulo ele coloca, não é, a lei como um professor. Quando a gente vai para a Bíblia, principalmente em Gálatas, capítulo 3, verso 24, nós lemos assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E a palavra que aio, né, que na palavra original nos traz uma tradução como tutor ou professor. Então, a lei, ela nos serve como um professor, ela nos mostra o caminho que nós devemos seguir, e a lei reflete também o caráter de Deus, e a lição nos traz essa informação que é tão importante, que é a função da lei. Qual é a função da lei e o que a lei não funciona também, né? O que não é a função da lei, nesse sentido. Legal. Pegando um gancho aí com o comentário do pastor Vicente, né? Eu achei interessante a abordagem da lição, sempre no contexto bíblico, que é um estudo bíblico, né? A porção da lição, que geralmente no meio evangélico, e às vezes no nosso meio também aqui adventista, quando se ouve lei, dá uma tremida por dentro, né? Tipo, lá vem coisa ruim, lá vem repreensão, lá vem ameaça de destruição, juízo divino, consequências terríveis, espantosas, tal. E a abordagem que a Bíblia faz da lei é para muito além disso, né? Claro que a desobediência à lei, sem arrependimento, vai dar ruim. Mas a grande ênfase da lei não é essa, né? Claro que a transgressão da lei de trânsito vai dar multa, mas a lei de trânsito não foi elaborada para gerar multa, né? Mas para proteger todos os cidadãos que transitam. A lei de Deus, ela tem as suas consequências ruins para os desobedientes, ela tem a sua punição, mas ela não foi gerada para punir, ela foi gerada para harmonizar, para revelar o caráter de Deus, né? Ela é muito mais positiva do que negativa. Você nos desafiou, Fernando, a fazer um flash da ênfase da lição. Para mim, o flash foi esse. A ênfase da lei é muito mais prazerosa e positiva do que negativa, que geralmente é o que fica na caixolinha de cada um, né? Sabe que você estava falando aí, eu estava pensando aqui, peraí, como é que eu posso aplicar esse negócio? Porque aqui na introdução de sábado, né, tem um negócio que ele fala assim, será que a lei só tem essa função negativa de apontar que a gente está errado, né? E ele diz, não, o último parágrafo, né? A lei também serve para indicar o caminho, como você falou aí, né? E eu estava pensando, né, peraí, eu sempre comparo a lei com um espelho, né? E tal, e eu digo, quando a gente nasce no reino de Deus, Deus dá um espelho, a gente troca por um binóculo para ficar reparando na vida do outro. Eu fiquei pensando, como é que eu poderia comparar esse espelho? Aí você falou que a lei você comparou com a lei de trânsito, né? Eu achei bem legal, e que ela não é criada para gerar multa. E sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, já que a lei ela mostra para a gente quando nós estamos errados, mas ela também indica o caminho, eu acho que a gente podia modernizar essa coisa e comparar com o GPS, né? Que fala para a gente quantos quilômetros a gente pode andar, que quando você passa da velocidade ele já fica de uma outra cor para mostrar, mas ele está indicando o caminho para você, né? Então, é mais ou menos isso aí que a lei é Deus, né? Que é a lei de Deus para nós. Mas amar e temer... o interessante também é que o GPS, ele está sempre... Quando você erra a rota, ele está sempre recalculando a rota, né? Para poder mandar você. Você vai por um outro caminho, vai por outro, e Deus é a mesma coisa. Ele faz isso, mostra o caminho errado, e aí ele mostra qual é o caminho certo, e aí vai, né? Amar e temer a Deus, que é a parte de domingo, essa coisa do temor a Deus, né? Eu acho que é um termo meio que não é muito bem entendido pelas pessoas ou por nós que não lemos a Bíblia em hebraico ou em grego, nessas línguas aí, né? O que vocês acham? Tem muita gente que acredita que temer a Deus é ter medo de Deus, né? Aquela situação de que você deve temer um Deus que ele é vingativo, aquele que está aí procurando uma falha no ser humano para poder vingar. Mas não é essa a visão bíblica que nós temos.
principalmente quando nós entendemos que a essência de Deus é amor. Tanto a essência da lei, ela também é amor, a essência de Deus é amor, a gente percebe claramente isso. O temor, ele está mais relacionado com a questão do amor. Você tem o amor e logo, em seguida, se você ama, você teme. Esse temor, talvez, para a nossa língua, seria melhor traduzido como um respeito, né? Então, aquele que ama, respeita. Aquele que ama, ele também obedece. É nesse sentido que eu vejo o temor, né, que a Bíblia nos fala. Eu fico... Só um pouquinho, Alex, que é o José Aparecido aqui no Facebook está dizendo assim, a nossa salvação não depende da lei, mas unicamente da graça. Para entendermos devidamente, não podemos estudar a lei separado da doutrina da justificação pela fé. Manda ver, Alex. Eu acho que eu até vou entrar mais na vibe do comentário de agora, porque é interessante também. Como eu disse que o que mexeu mais comigo na lição, no estudo da porção bíblica dessa semana, foi essa questão da positividade da lei, né? Geralmente a gente enfatiza muito negativo, né? Porque aí a gente, quando vai falar de lei, já logo aparece a graça, a fé, porque não é a lei que salva, é a graça, e a sua resposta a essa graça, que é o que salva, é a sua fé. Mas dentro dessa comparação, parece, de maneira equivocada, que a lei é negativa. E a lei não é negativa. Muito bem colocado pelo participante. Como é que é o nome dele mesmo, pastor Fernando? Rapaz, que foi o... Tá, foi o nome. Tá, mas ele está aí. Isso, pelo Aparecido. Muito bem colocado por ele, é que não podemos estudar partes fragmentadas da Bíblia e fazer disso um guia, né? Porque aí você vai estar equivocado e vai dar ruim. Você, comparando com a questão do trânsito, se você for pegar um mapa para chegar até lá, você não pode pegar só um pedacinho da instrução para chegar, você tem que pegar todo. Então, realmente, não dá para estudar lei sem estudar junto à graça. Mas dentro do estudo, a lei não é negativa, né? Como se a graça fosse positiva e a lei é negativa. Não, a graça e a lei fazem parte de uma mesma construção. O que te salva é a graça, é o presente de Deus. Agora, por ser salvo, por amar esse Jesus maravilhoso, por abraçá-lo, você vive em novidade de vida, você entra numa proposta de novidade de vida, e essa novidade de vida é instruída pelo próprio Deus que te abraça pela graça, pelo próprio Deus de amor, né? Como a lição está enfatizando bastante, a Bíblia enfatiza o tempo todo, a lei revela o caráter de Deus e intenciona refletir esse caráter, ou carimbar esse caráter no nosso também, né? Por reflexo, por espelho, por contágio, né? Então é interessante essa correlação aí, a graça e a lei. Gostei demais disso aí que você falou quando você disse assim, que a lei não tem essa conotação negativa. Geralmente a gente pensa isso, né? A graça salva, mas a lei acusa. A gente já começou falando que a lei mostra o caminho também, né? Eu gosto sempre de dar uma comparação, né? Que a gente sempre viajou muito e muito, com 3 moleques dentro do carro e tal, e muitas vezes chegava de madrugada em casa, e aí tinha que levar um moleque para dentro de casa, outro moleque, depois pegar as malas todas e tal. E eu me lembro de uma vez onde a gente, o mais velho devia ter ali uns 6 anos, uns 7, 8 anos ele devia ter. E aí chegamos nessa mesma coisa, aí leva um para a cama, aí levei o outro para a cama, e quando eu voltei para pegar o terceiro, que era o mais velho, encontrei ele no caminho, arrastando uma malinha pequena, assim, ele estava arrastando, esfregando o olho assim e arrastando, né? Nunca pedi para ele me ajudar, né? Mas ele, por si só, se sentiu responsável por aquilo, né? De dar a sua colaboração, né? O Nelson Jeremias escreveu um negócio bem legal aqui, ó. Ele escreveu assim: como deveríamos harmonizar esses dois sentimentos, amor e temor a Deus ao mesmo tempo, né? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente veio falando, né? Exatamente isso, né? Quer dizer, é um temor de respeito, como disse aí o Vicente, né? Pastores, uma pergunta, Anita Gomes. Nós temos obrigação de vencer o pecado, porque se não vencermos, não entramos no lar celestial, certo? Que ela já botou uma pergunta que está saindo do rumo, né? Mas quando digo isso na minha igreja, todos dizem ser impossível. Não é isso que leio na Bíblia.
pergunta, temos como vencer o pecado? Eu estou tentando, né? Bom, vamos lá, vamos no amor e temor. Quem sabe durante a lição a gente encontra uma brecha aí para responder a pergunta da Anita. Vamos dar um tempinho, tá bom, Anita? Vamos ver se a gente consegue chegar aí. Então, amor e temor. Vocês acham que nós já falamos tudo sobre amor e temor aqui? Só uma ilustração para ajudar também. A gente sempre aprende do conhecido para o desconhecido, né? Sobre essa comparação aí, amor e temor, que parece antagônico, mas não é, né? Pela Bíblia, o Deus da Bíblia, o Deus da lei, ele é amor e gera em nós também resposta em amor e também junto o temor, né? A melhor comparação que eu conheço sobre isso até o momento, talvez aí os participantes da noite aí ajudem a ter outras melhores, mas é a questão da relação positiva e saudável de um pai para com o filho. Você contou dos seus aí, Fernando, o Vicente também tem os seus, agora já está na outra fase, que eu vou chegar daqui uns bons anos, que é dos netos, né? Mas Amém. essa relação com a prole é uma bênção, e a gente aprende e conhece muito de Deus a partir daí, né? E a relação pai-filho, né? Eu tinha uma percepção enquanto filho, agora que também sou pai, expandiu minha percepção. Quando a gente estuda sobre educação de filhos, a gente vê assim que os pais eles têm a empreitada de serem amigos dos filhos, mas eles precisam estar cientes, nós, né? Precisamos estar cientes que, para muito além de amigo dos filhos, nós nunca deixamos de ser pai dos filhos, né? Então, com Deus é a mesma coisa. Deus, ele é nosso amigo, Emmanuel, Deus conosco, ele é Abba, Pai, ele é irmão, né? Em Jesus, ele é tudo de bom, é aquele que está com a gente, é o Paracletos, o enviado para estar junto da gente, mas ele nunca deixa de ser Deus, né? E quando a gente estuda sobre educação de filhos, a gente vê que os filhos precisam ver na gente amigos. O meu pai é meu amigo, mas ele não deixa de ser meu pai. Antes de ser meu amigo, ele é meu pai. Então, nessa relação com Deus, é a mesma pegada. Antes de ser meu amigo, meu pai, meu irmão, meu companheiro, ele é meu Deus. Antes de ser meu ajudador, ele é meu Deus. Então, eu não posso perder essa relação de respeito. Essa é a ideia do pai e filho, essa é a relação de nós, servos de Deus, adoradores de Deus. Ele é amigo, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é ajudador, mas ele nunca deixa de ser Deus. O primeiro papel que tem que estar na nossa mente entre nós e ele é que ele é nosso Deus. E Deus envolve um respeito muito grande. A gente não pode ter uma intimidade confundida e começar a chamá-lo de cara lá de cima, como alguém tentou lá atrás, né? Eu não preciso de formalismo, mas o respeito precisa. Temor é essa ideia. Respeito, junto com amor. Isso combina. Combina com o pai, combina com Deus. Agora, será que esse negócio, por exemplo, de temer a Deus, de amar a Deus, de guardar... Isso aí é um processo natural? Por exemplo, a pessoa aceitou a Deus, ela se batizou, pronto, a partir daí starta um processo natural de conhecimento de Deus, ou não? Ou será que tem que ter alguma outra coisa? Isso aí tem que ser trabalhado, tem que ser aprendido? Como é que é? Eu gosto da visão que Jesus ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Se vocês estiverem ligados em mim e eu em vós, vocês produzirão muito fruto. Jesus ele está fazendo uma menção ao fruto do Espírito, né? Que Paulo, em Gálatas, ele faz um contraste ali com uma questão das obras da carne. Porque as obras da carne, naturalmente, nós produzimos. E até aí a questão da pergunta da irmã, né? Como é que a gente consegue vencer o pecado? Nós podemos vencer o pecado? Então, o vencer o pecado é um processo, e onde entra a questão da lei, da obediência, do relacionamento, né? Então, quando nós nos relacionamos com Jesus e nós estamos ligados em Jesus, esse processo de transformação, ele passa a ser ativo na vida do pecador, porque o Espírito Santo que trabalha santificando o pecador, preparando o pecador para a glorificação final, quando ficará livre, né, do pecado de uma vez por todas. Esse é o processo que é um processo que é a vida toda.
né? A escritora Ellen White diz assim que a santificação não é obra de um dia, nem de um momento, mas de uma vida toda. Ou seja, depende de um aprendizado, né? Depende da gente ir, quer dizer, nós temos que ir até a presença de Deus e conhecer intimamente e tal. É um processo, né? Realmente, esse negócio. Você quer falar alguma coisa, Alex? Parece que você está Sim, aí. aqui, ó, em Deuteronômio 31:13, o Vicente mencionou as palavras de Jesus no Novo Testamento, mas para complementar, mostrando que a Bíblia realmente trata de uma linha norteadora só, que é redenção, que é o tema, aliás, do estudo desses últimos 3 meses de 2020, que nós estamos nos reunindo a cada semana, né? Deuteronômio 31:13 diz: para que seus filhos, que não a souberem a lei, né? Não souberem da lei, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para possuir. Complementando a ideia do Vicente, né? É uma jornada de uma vida toda. O aprender da lei de Deus, que revela o caráter dele, por trás da lei de Deus está Deus, né? O aprender da lei é um trabalho, é um trajeto de uma vida toda. E só vai terminar quando a gente chegar do outro lado do rio. Só vai chegar quando nós estarmos na terra prometida, né? Então, é o trabalho de uma vida. O interessante da pergunta dela, que em algum momento todo cristão que busca sinceramente a Deus se faz, é isso. Tipo, tá, eu tenho que vencer o pecado para eu chegar lá. Mas eu olho para a minha vida, e quanto mais eu tento, menos eu consigo, mais angustiado eu fico. E aí, até onde eu vou? Tem gente que desiste. Tem gente que vai para os vícios para poder nem pensar sobre isso. Consciência pesa, vem o vício de novo, vou para o vício para nem pensar. Vou atordoar a minha consciência. Isso é agoniante, isso é angustiante. Então, se a gente continua evoluindo, estudando a palavra de Deus, em comunhão com Deus, em espírito de oração, para que o Espírito Santo vá nos amadurecendo, nós vamos perceber que realmente nós nunca vamos conseguir vencer o pecado por nossas estratégias, por nossas forças, ou até por nossa decisão. Nós vamos vencer o pecado em Cristo. Ele nos completa, ele entra em nós, ele opera com o Espírito Santo a vitória através de nós. Por isso, aí o desafio sempre da dependência dele, que não tem outro caminho para nós que não a dependência de Cristo. Porque sem ele, não chegamos. Agora, com ele, com certeza vamos chegar, porque indo, ele completa. Indo, ele completa. Essa é a ideia. Legal. Introduzindo aqui a lição da segunda-feira, que fala que a lei apresenta a lei como um testemunho contra ti, que é uma situação bíblica, né? Eu quero citar aqui a participação do Geazi Costa, que é pastor Carapicuíba, pastor aqui da Associação Paulistana, e a gente tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil aqui assistindo, né? Mas ele fez um comentário bem interessante, né? Diz assim que a lei, falando nas minhas palavras, né? Ela não é muito boa na sua apresentação, se as pessoas não veem com bons olhos a lei, costumam olhar só para aquilo que ela não faz e não olham para o que ela faz. Ele diz assim, a mesma coisa que você jogar a sua torradeira fora porque ela não está aspirando bem o chão. Gostei do que ele falou. E, aproveitando isso aqui, nós vamos para uma testemunha contra ti. E aí, quando a gente se depara com esse texto na Bíblia, onde diz assim, a lei vai ser, Moisés pede para colocar a lei ali do lado da arca e diz assim, ela vai ser sempre uma testemunha contra ti. O que quer dizer isso aí? Uma visão interessante nessa questão da testemunha, porque a testemunha é aquela que sempre está mostrando aquilo que você fez. Então, a lei, ela nunca teve a função de salvar. Qualquer tentativa de colocar a lei, né, ou a própria obediência da lei como mérito para a salvação, isso é uma afronta não só a Deus, né, é uma afronta aos anjos e também, é claro, a Deus, no sentido de que nada que nós fizermos, mesmo obedecendo aos mandamentos, pode ser colocado diante de Deus como mérito para a nossa salvação. A salvação ela é mediante a fé, pela graça, nós somos salvos mediante a fé.
Agora, quando Deus ele chamou Moisés, né, e disse para Moisés, olha, Moisés, você vai escrever, né, toda a lei num livro. E essa lei, ou esse livro, vai servir de testemunha contra o povo. Então, ele está até dando personalidade, né, à lei, dizendo que a lei ela tinha uma função. E qual que era essa função? Era exatamente mostrar a condição do homem, do pecador. Isso acontecia tanto com uma lei cerimonial quanto a lei moral. A lei cerimonial apontava, é claro, apontava para o transgressor, mostrava para o transgressor que ele precisava fazer alguma coisa naquele sentido para resolver a situação. A lei cerimonial era um método de expiação que simbolizava a morte de Cristo para poder expiar o pecado, que é a transgressão da lei moral. Então, essa separação, ela é importante, né? ela é pedagógica para podermos entender esse sentido, principalmente ali voltando naquele ponto inicial, né? Que Paulo usa lá, quando ele fala para os Gálatas, né? Dizendo que eles estavam ali equivocados com essa questão. Havia um problema do legalismo, que era muito crescente, né? O próprio farisaísmo se tornou sinônimo de legalismo, e Paulo estava lidando com essa situação. Por quê? Porque o povo no passado havia transgredido tanto a lei de Deus que quando eles retornaram, eles criaram tantas tradições relacionadas à lei, né, que Jesus mesmo disse, vocês invalidam os mandamentos de Deus para guardar as vossas tradições. Então, é o famoso extremo, né, o balançar do pêndulo, quando não está de um lado, vai para o outro extremo. Assim era aquele povo naquele momento. E Paulo, então, ele começa a falar da função da lei. Olha, a lei ela é uma testemunha, ela vai mostrar para você a sua condição, mas ela não pode resolver a sua condição. Então, quem que pode resolver a situação do pecador, né, se volta novamente para Deus. Então, como testemunha, ela tinha essa função como lei. Eu me lembrei, estudando isso aqui, de um filme bem antigão, que parece que teve uma sequência. Eu assisti só, acho que a metade do primeiro, que virou jargão na época, que era assim, ó, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Porque parece que um grupo de jovens atropela sem querer alguém e essa pessoa morre e eles escondem o corpo, fazem um pacto só entre eles ali, porque era uma estrada abandonada, ninguém sabe, só nós, vamos ficar caladinho, abafa o caso, segue a vida cada um fingindo que isso não aconteceu, porque senão vai dar ruim para a gente. Mas eles começam a receber mensagens como se alguém, além deles, tivesse visto o que eles fizeram, né? E eles vivem atormentados com aquilo de que alguém sabe o que eles fizeram, aquela coisa escondida. E uma testemunha contra ti, a lei, ela meio que aparece num enredo parecido da nossa jornada espiritual, né? Você tenta viver a sua vida, curtir a vida adoidado, mas a lei vai ali te lembrando, olha, tem alguém sabendo o que você está fazendo, tem alguém sabendo dos seus erros, né? Uma testemunha contra ti no juízo final. Isso parece ruim, de novo, né? De novo, parece uma conotação ruim, mas não é. É um alerta para a volta, né? O Fernando mencionou há pouco sobre o GPS, né? Quando você estiver saindo do caminho, ele fica, volte, retorne, próxima à direita, aí você vai reto ou vira à esquerda e ele manda você voltar para a direita, porque senão você não volta para o caminho. A exortação da lei é para mostrar o quão fora ou próximos do caminho nós estamos, né? Então, a lei é para nos levar para Deus, ou para nos manter direcionados no caminho de Deus. A lei tem o propósito de nos conectar com Deus, de nos manter com Deus, nos manter na graça de Deus, né? Ela nos alerta, ela nos mostra. É uma funçãozinha meio chatinha, mas extremamente positiva. Chatinha, mas extremamente positiva da lei, né? Porque ela fica meio atormentando. Olha, o caminho é aquele, olha, o caminho é aquele. Mas ai de nós se não tivesse essa vozinha chata de olha, o caminho é aquele, né? Uma testemunha contra ti, mostrando que esse caminho não. Aí você vê que precisa voltar-se para Cristo, precisa se aproximar mais de Deus. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga que disse que chegou a essa conclusão. Olha, Alex, se eu não ficar conectado com Deus o tempo todo, eu
dou ruim, né? Eu faço coisas erradas. E eu estou chegando cada vez mais à conclusão que eu tenho que ficar com ele o tempo todo, porque toda vez que eu saio do caminho dele, eu tenho consequências terríveis. Então, essa testemunha contra ti da lei, para mim, é muito nessa pegada. Sabe o que eu mais gostei aqui dessa parte de segunda-feira? É que lá no finalzinho, Moisés fala, Deus fala para Moisés, Deus fala para Moisés colocar num cântico, né? E para as pessoas irem se lembrando esses cânones, né? Eu fico imaginando, por exemplo, quando o povo andava no deserto e que eles andavam muito cantando, eram 2 milhões de pessoas. Como é que essas pessoas aprendiam essas músicas, né? Hoje se fala muito de porque essa música é muito repetitiva, mas os cânones eram repetitivos, né? E eles tinham esse propósito de as pessoas inculcarem, né? Inculcarem. Então, coros repetitivos e as coisas a palavra de Deus, a lei, sendo incutida na mente do povo e eles aprendendo aquilo, né? Não só aprendendo, como também quantas vezes você ouve uma música, né? E aquela música fala com você, ou te emociona, ou ela chama a sua atenção, ou ela te repreende, né? Isso acontece muito, ou ela abre a sua visão, nunca tinha visto isso, né? Coisas maravilhosas que a gente aprende através das músicas, né? Eu gostei muito aqui da consideração da Fabiana Sofia, que ela diz assim, de forma figurativa, pensei agora que essa vida cristã, né, é como plantar uma flor, você rega, aduba, e ela vai crescendo. Assim somos nós no processo de santificação, devagar, regando e adubando, com a palavra, louvor, testemunhos, até sermos totalmente santificados com o Senhor no céu, né? Então, na verdade, a santificação é obra de uma vida toda. Nós só vamos estar fora do alcance do pecado no céu, na glorificação, né? Nós precisaremos da chuva serôdia para dar um grau a mais, para quem já vem andando com Deus, a plantinha vai crescendo, como ela disse ali, recebendo o batismo diário do Espírito, a chuva temporã, a plantinha vai crescendo, quando o grão já estiver quase maduro, Deus manda a chuva serôdia, mas ninguém vai ter certeza de salvação, ninguém vai chegar nesse mundo e dizer assim, bom, agora eu estou livre. Até um irmão outro dia me questionou, disse, mas pastor, poxa vida, a gente vai andando com Deus e tal, a gente vai sentindo que está perto de Deus, esse é o perigo. Esse é o perigo. Ele citou o apóstolo Paulo, né? Eu digo, olha, vou citar um negócio para você. Na escatologia, existe um momento, um pouquinho antes de Jesus voltar, a porta da graça já fechou, já está definido quem se salvou e quem se perdeu, e vai ter um momento que chama angústia de Jacó. O que é isso? É porque esse povo que já está salvo, eles vão entrar numa angústia tremenda que eles não sabem se estão ou não estão salvos, né? Então, aí está a reprovação de Jesus para Laodiceia, né? Laodiceia, ela se vê como salva, como perfeita, né? Fora do alcance do pecado. Aí está a grande reprovação de Deus. Mas vamos lá. Vamos partir que nós estamos já passando um pouquinho da metade mas estamos bem, estamos bem. Para que sejas bem-sucedido é a nossa parte de terça-feira. E aí, de repente, nós encontramos para que sejas bem-sucedido. E esse bem-sucedido, então quer dizer que Deus está chancelando agora, né? O que vocês acham? Você segue a lei e beleza, vai ser bem-sucedido. É verdade ou é mentira isso? Está dizendo na Bíblia. A outra função que a lei ela nos traz, além de mostrar o pecado, né, mostrar a nossa situação, também é nos proteger. Porque como a lei ela não foi instituída para salvar, e ela sim foi instituída para mostrar a nossa condição, mas também para nos proteger. Antes da entrada do pecado, ela existia para proteger. A lei nunca foi instituída para prejudicar a criatura, nem aqui nesse mundo e muito menos no céu. Mas nós percebemos um ponto interessante, porque quando essa visão bíblica de que quando nós guardamos a Deus, há uma prosperidade, né? Nós prosperamos, porque nós somos protegidos e nós prosperamos. Nós analisamos, por exemplo, à luz da Bíblia, que o ser humano, a natureza humana, ela tem características diferentes. Podemos falar aqui, citar pelo menos 4 características, que é a característica física,
a característica que seja mental, a espiritual e a social. Então, essas 4 características, elas nos mostram que quando nós obedecemos à lei de Deus, nós prosperamos nessas características, tanto fisicamente, porque se nós obedecemos à lei de Deus, nós também obedecemos à lei da saúde, né, que também é um paralelo da lei de Deus. Quando nós obedecemos aquilo que Deus determina para nós, para termos saúde, cuidar do nosso corpo, então nós somos abençoados nesse sentido, prosperamos. Quando nós seguimos a orientação bíblica de seguir e obedecer os mandamentos de Deus, nós também prosperamos espiritualmente. E quando obedecemos principalmente os 6 mandamentos relacionados ao nosso semelhante, nós também prosperamos socialmente, porque se você não mata, não rouba, não mente, não comete adultério, você é fiel, né, para com as pessoas, você sempre vai ser beneficiado por isso de certa forma. Então, ser próspero, à luz da Bíblia, em todos os aspectos, isso é um reflexo da obediência. Quando nós obedecemos a Deus, porque Deus ele estabelece as suas leis não para nos prejudicar, mas sim para nos proteger. Então, sempre nós seremos beneficiados ao obedecermos à lei, né? Isso é um ponto muito importante, positivo da lei que nós encontramos. A lição, ela nos desafiou, assim como nos desafia a Bíblia, a sermos transparentes com as pessoas, conosco mesmos e com as pessoas, né, que a gente está, inclusive, evangelizando, levando a proposta de Deus. Porque muitas vezes, na ansiedade de atrair as pessoas que estão longe da Bíblia, longe de Deus, para Deus e para a Bíblia, a gente dá uma iludida nessas pessoas, né? É como se fosse uma infração à inteligência delas. Vem para Deus que acabaram seus problemas. Esse problema que você está passando aí vai acabar. É financeiro, vai acabar. É familiar, vai acabar. É de saúde, vai acabar. Vem para Deus e está resolvido e tal. Olha Deus falando, serás bem-sucedido. Só que, sendo realistas, as pessoas conectadas com Deus, para os moldes de prosperidade humanas, que é muito ligado ao material e ao temporal, nem sempre dá bom. Às vezes dá ruim. Por exemplo, eu lembrando aqui rápido, enquanto vocês estavam comentando, Jó, aos moldes do mundo, quando ele estava lá doente, perdeu a família, perdeu as posses, aos moldes da prosperidade do mundo, ele não estava sendo bem-sucedido. Pelo contrário, mas para Deus ele estava super bem-sucedido. Abraão, quando ele estava em Ur dos Caldeus, rico, próspero, abastado, ele estava aos olhos do mundo bem-sucedido. Mas quando saiu, deu ruim. Mas para os moldes de Deus, ele estava bem-sucedido. Então, às vezes, há um contraste nítido entre a prosperidade no olhar divino e a prosperidade no olhar humano, que é muito voltado ao medíocre, ao pequeno, ao temporal, ao material. E Deus está muito além disso. Embora ele, na prosperidade de Deus, inclua o material, inclua parte do temporal, mas é para muito além disso, né? É vida plena, vida em abundância. Então, se a gente olha para Jesus, a jornada de Jesus, ele tentou 12, um ainda traiu, no final foi para a cruz, isso é bem sucedido aos olhos materiais de prosperidade humana, mas aos olhos de Deus, super, mega, hiper bem sucedido, né? José, e aí a gente vai para outros exemplos, né? Então, a prosperidade, que também é a beleza da grande positividade da lei, né? A lei, ela não nos salva, fato, mas por sermos salvos, é o caminho para seguirmos, por aceitarmos o caminho da salvação. E ela vai construindo-nos em Deus, que é o autor da lei, que é a base da lei, o amor que é Deus, vai nos construindo, vai nos moldando, e a gente sabe que vai dar bom, mesmo que temporariamente, ou aos moldes desse mundo que nós estamos aqui de passagem, nós não estamos prosperando necessariamente, mas aos olhos de Deus estamos. Mesmo que a gente não enxergue com fé nele, a gente vai, porque ele diz, eu garanto, vocês estão prosperando. Não estão enxergando isso, às vezes nem você enxerga, mas filho, segue o caminho que no final vai dar bom, confia em mim, você vai ver, eu não falhei com nenhum lá atrás, não vou falhar com você também, né?
Olha só que interessante, né? O Emerson Brito diz assim, olha, gosto muito do que Davi fala em Salmos 1, de 1 a 3, onde diz que aquele que tem prazer na lei do Senhor é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, cujas folhagens não murcham, e tudo que faz será bem-sucedido ou prosperará, né? Somos a árvore, a lei é a nossa raiz, e a água que nos dá vida é Cristo. O sucesso, eles são todos os frutos que nascem como resultado disso, né? O próprio convite de Jesus para o jovem rico, né? Ele foi um convite assim, né? Quer dizer, vende tudo que você tem e me segue. Você vai, bom, vende o que você tem, dá para os pobres, você vai ter um tesouro no céu. Ou seja, ninguém, olha, não é ninguém, mas pouquíssimas pessoas nessa vida vão pensar que não, aqui está ruim, eu financeiramente estou mal, eu sou pobre e tal, não vejo, mas eu tenho um tesouro bem grande guardado. Ninguém se satisfaz com isso, né? Ou pouquíssimas pessoas. Eu estou aqui tentando pensar, conheço pouquíssimas, talvez 2, 3 pessoas que se contentam com isso, que se sentem felizes assim, né? Não estou nem aí com o que eu tenho ou o que eu não tenho. Porque foi exatamente para isso que Jesus chamou o jovem rico e que ele chama a gente para fazer, né? É isso que Jesus prometeu lá no Sermão do Monte, por exemplo, né? Quando diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. O que eram essas coisas? É o que ele tinha acabado de falar. Ele tinha acabado de falar, você vai ter um teto, não vai ficar ao relento, você vai ter uma roupa para cobrir o seu corpo e não vai morrer de fome. Foi isso que ele prometeu. Mas as pessoas dizem, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Foi nada disso que ele falou, né? Mas vocês perceberam que nós acabamos de estudar terça e quarta junto? Tem mais alguma coisa para falar de terça ou de quarta-feira aí? Que vocês gostariam de salientar? Estudaram aí? Não precisa ser na ordem. Vicente, Alex, aí, quem tiver pode falar. Só um complemento, a gente está indo bem, né? As participações aí, graças a Deus, mas um complemento, sempre é bom, é de que a visão realística que a Bíblia traz para mim, para você, para nós, é que guardar a lei, entrar na proposta de Deus, não é tarefa fácil. Ela tem dificuldades, às vezes é sangue, suor e lágrimas, mas ela nos constrói. E essa visão realística é muito boa, porque às vezes eu vou estar no lado alto da montanha-russa da vida e falar, opa, que gostoso. Mas eu sei que daqui a pouco eu vou estar no lado baixo da montanha-russa. Falar, que difícil. Mas quando eu estiver lá embaixo, eu vou saber, não, mas daqui a pouco eu vou para o alto. E a gente vai oscilando assim nesse caminho da santificação, até ir para o alto e não descer mais, que é quando Jesus voltar e glorificar aqueles que não desistiram da luta na montanha-russa da vida. Então, na jornada é montanha-russa, só é subida definitiva quando Jesus voltar, terminou o trajeto, agora é só subida. Mas até lá é montanha-russa. E na montanha-russa, quando estiver embaixo, fica firme, porque daqui a pouco você sabe que ele vai te levantar. E quando estiver em cima, se segura, porque você sabe que daqui a pouco você vai resvalar. Mas não desista da jornada, né? De novo, porque Deus está construindo prosperidade para quem está no caminho. Mas comparando, não é a prosperidade do que se enxerga aqui, o momentâneo, o instantâneo, que é medíocre, muito pequeno, ínfimo, perto do que Deus está projetando, né? É olhar para o amanhã. Na pedagogia, vira e mexe tem umas pesquisas, e tem uma célebre, que às vezes se repete, que é colocar uns menininhos na frente de uma mesa, em separado, um de cada vez, com 2 marshmallows. Aí a mentora ali, a ajudadora, fala, olha, vou desafiar você. Fala para um menininho ali de 2, 3 anos de idade. Tem 2 marshmallows aqui na sua frente. Se você não comer, eu vou trazer um pacote para você. Mas se você comer, aí você perdeu o direito do pacote. Aí mostra um por um. Alguns se seguram, você vê que sua frio, vai, mexe, cheira. Outros não resistem e comem. Perdeu o pacotinho, né? Então, tem alguma coisinha dessa prosperidade mundana que, se você rejeitar Deus, você vai usufruir.
mas perto da proposta de Deus não se compara. Se você conseguir se segurar na montanha-russa, o pacotinho está te esperando lá de bênçãos da eternidade, o tesouro no céu, que é muito maior do que qualquer outro que a gente tem instantâneo, momentâneo e medíocre aqui, né? Eu não resisti ao apelo da Helenice Santana. Ela diz assim, por favor, tirem a minha dúvida. O que ela está perguntando? Ela está colocando uma questão. Eu creio na lei do sábado, porém meu emprego exige que eu trabalhe. É pecado, eu estarei cometendo pecado se não obedecer? Serei condenada? E aí, hein? O que vocês respondem para ela? Uma questão muito complicada, né? Quando a gente se depara com uma situação dessa, aí vem, né, o próprio título dessa lição de quarta-feira, as lutas e as dificuldades dos que guardam uma lei. A gente sabe que Deus ele criou o mundo com um propósito. E quando ele instituiu o sábado foi instituído lá na criação. E o propósito de Deus foi que o homem crescesse, multiplicasse, né, o homem e a mulher, enchessem a terra. O sábado faz parte do plano da criação e deveria existir na vida de todos os seres criados, porque o sábado ele era o sinal do Criador para com a sua criatura, ou seus filhos. E agora, dentro do contexto de pecado que nós vivemos, veja que o diabo ele odeia tudo aquilo que representa a Deus. Tudo aquilo que representa a Deus. Tudo aquilo que Deus ele instituiu, o diabo faz uma farsa, né, para poder imitar, que é uma imitação. Então, o Apocalipse, por exemplo, apresenta Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Apocalipse também apresenta ali, de certa forma, a Trindade falsa, que é o dragão, o Satanás, a primeira besta e a segunda besta. Assim como também o Apocalipse apresenta os 3 anjos com a mensagem do Evangelho eterno para ser pregado ao mundo todo, também ali nós temos os 3 espíritos imundos que vão aos reis da terra para reuni-los para a última grande batalha, né, que é o Armagedon, a luta entre o bem e o mal. Então, sempre o inimigo ele criou uma contrafação e coloca a humanidade numa posição muito difícil, que é guardar a lei de Deus. Agora, veja que situação muito difícil nós nos encontramos. Aí eu passei por isso e, com certeza, a maior parte dos adventistas também, que são em torno de 20 milhões no mundo hoje, enfrenta essa situação, que é obedecer realmente a Deus. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, verso 10, ele traz uma advertência muito importante para nós. Ele diz assim, olha, Deus ele quer que nós o adoremos de coração integral, né? Nós possamos entregar o nosso coração pleno a Deus. E ele diz assim ali, no capítulo 2, verso 10, todo aquele que guarda a toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então, isso é interessante. Se o inimigo sabe disso, ele não precisa levar uma pessoa a quebrar os 10 mandamentos. Ele só precisa levar uma pessoa a quebrar um dos mandamentos, né, dentro desse princípio de Tiago. Então, é claro, né, que ele não leva uma pessoa a quebrar somente um mandamento. Ele já encontra já resposta na natureza carnal, pecaminosa, que vai quebrar mais do que um mandamento. Então, a Deus ele espera de nós total confiança. Quando nós confiamos nele, entregamos a nossa vida a ele, as portas vão se abrir de certa forma que vamos poder honrá-lo. Como diz Jesus lá no Sermão do Monte, que diz assim, vocês não devem andar ansiosos, né, pelo futuro, porque vocês não devem ficar preocupados com o que vão comer, ou com o que vão vestir, ou o que vão beber, porque Deus, ele sabe das vossas necessidades e vai preparar. Então, aí, minha querida irmã, pode ter certeza que a sua fidelidade vai ser respondida, porque Deus disse, aqueles que me honram, eu os honrarei. Diante da pergunta que ela conseguiu, da forma que elaborou, até passar a agonia que ela passa para nós, né, que estamos aqui desafiados a responder, ela já tem, na própria pergunta já revela que ela já sabe a resposta, né?
ela mostra a agonia de saber que se ela transgredir o sábado, transgredir a lei de Deus, o quarto mandamento da lei de Deus, ela será condenada. A pergunta já revela a resposta que ela já sabe. Agora, talvez o que você mesmo queira é um reforço bíblico e nosso aqui nessa classe de estudo da Bíblia, de que você fique firme na decisão de obedecer, custe o que custar. Um exemplo bíblico, tem vários, né? Mas José. José, por obedecer, foi para a cadeia, foi injustiçado, etc, etc. Por obedecer. Mas Deus o honrou e o fez prosperar, ainda que na cadeia. E depois da cadeia, mais ainda. Então, você pode até passar por alguns momentos José na cadeia, por obedecer à lei. Tipo, poxa, estava difícil a questão, e aí quando decidi pelo sábado, ficou mais difícil, a cadeia. Mas depois vai vir a prosperidade, vai vir um subgoverno do Egito, depois a eternidade ainda diante de José. E a mesma coisa diante de você. Agora, um questionamento que eu faço na modernidade, para nós nos dias de hoje, né? Mas José era o mandamento do não adulterarás, não podia. Tá, eu não posso adulterar nenhuma vez. Quantas vezes eu posso trair minha esposa? Nenhuma vez. Quantas vezes eu posso matar? Não matarás? Não, nenhuma vez. Quantas vezes eu posso roubar? Não, nenhuma vez. Mas se meus filhos tiverem necessidade, roubar? Não, nenhuma vez. Tá. Quantas vezes eu posso adorar outros deuses? Não, nenhuma vez. E o sábado? Não, aí depende. Depende o contexto, se tiver difícil e tal. Porque a gente só relativiza o quarto mandamento. Ou relativiza tudo, ou obedece tudo, né? Ou seja, convicto que todos são sérios. Então, o sábado não é mais ou menos sério que os outros 9 mandamentos. Ele é tão sério quanto. Não posso matar nenhuma vez, adorar outros deuses nenhuma vez, desonrar o nome de Deus nenhuma vez, desonrar meus pais nenhuma vez, adulterar nenhuma vez e transgredir o sábado. Em qual contexto? Nenhuma vez. Nenhuma vez. É sério. E a lei, aí de novo, uma testemunha contra ti, né? Ela está incomodada porque a lei é uma testemunha contra ela. Não, eu posso trabalhar sábado, mas e a testemunha contra mim? A lei está dizendo, honra e prosperará. Agora eu estou aqui incomodado com vocês dois falando, né? E eu estou pensando aqui na Helenice. Helenice, eu não sei se você... É Helenice mesmo. Se você é uma convertida recente, né? Mas eu queria dizer para você assim, qualquer coisa que você fizer tem que ser a partir de uma convicção que você tem. Então, primeiro, estudar a palavra, né? Não pode ir pelo que os outros falam. Nem as pessoas da igreja, nem nós aqui, ninguém. Estuda a palavra e pede para o Espírito Santo impressionar seu coração. Como diz aí o pastor Alex, o Vicente, você já está chegando a esse conhecimento, esse amadurecimento, e está sendo incomodada pelo Espírito. Aí você ora para Deus e pede para Deus preparar o caminho, para Ele abrir as portas, para Ele te mostrar esse caminho. E no momento que você se sentir madura para fazer a sua decisão, você faz a sua decisão. Quando você fizer a sua decisão, Helenice, essa dúvida não vai existir mais. Você vai ter segurança total dela. Enquanto essa dúvida aí fica aí e persiste e tal, para mim indica que você não está madura ainda. Então, ora a Deus, clama a Deus, pede a Ele, Ele vai te responder. Não somos nós aqui, a palavra e Deus. E quando você realmente tomar essa decisão, você vai estar segura, você não vai ter medo e você vai ter forças, porque você não vai estar agindo pela palavra de ninguém, mas pela palavra de Deus que o Espírito plantou em você. Então, pede para Deus preparar esse caminho, abrir as portas, amadurecer isso em você, para você tomar a sua decisão convicta, tá bom? Esse é o meu conselho para você. E chegamos na quinta-feira, temos largos 4 minutos para estudar Jesus é o nosso exemplo, né? O que vocês têm para dizer sobre Jesus, o nosso exemplo? Tudo que Jesus fez, ele fez para deixar como exemplo. Vamos pegar aqui a questão do batismo, né? Quando Jesus foi até o Jordão para ser batizado por João Batista, teologicamente, Jesus não precisaria ser batizado, porque batismo é quando uma pessoa ela reconhece que é pecadora, ela confessa os seus pecados, então ela é batizada, e o batismo é um símbolo de um novo nascimento. Jesus não precisava disso, Jesus ele não nasceu igual a nós, não era contaminado pelo pecado, não precisava de se arrepender, mas por que ele fez? Inclusive, quando ele se aproximou, né, de João Batista disse, você vem a mim para eu lhe batizar? Eu preciso ser batizado por você.
e ele disse, não, deixe isso por enquanto, né, para se cumprir as Escrituras. Na realidade, meus queridos, Jesus nunca pediu algo para nós fazermos que ele não fez. Tudo o que ele pediu, ele fez, ele deu o exemplo, né? Então, quando ele disse que se nós o amássemos, nós guardaríamos os seus mandamentos, assim como ele amou o Pai, ele amava o Pai, ele ama, né, o Pai, e ele guardava os mandamentos do Pai, também nós deveríamos fazer isso. Tem um ponto aqui importante aqui na lição que diz assim, né, qualquer manifestação de fé que não coloque os mandamentos como sendo um ponto de necessidade de ser guardado como um relacionamento com Deus, isso não é fé, é uma presunção. Então, se qualquer líder religioso chegar para você e disser assim, não, você não precisa guardar os mandamentos, então isso não é fé, na realidade é presunção. A partir do momento em que a gente percebe que Jesus viveu isso, ele ensinou isso, e nós devemos seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Fazendo um link, então, do comentário do Fernando com o do Vicente agora, para eu fechar a minha participação aqui, assim, ó, o seu conselho, Fernando, para a nossa participante ali, né? É o conselho áureo da lição dessa semana sobre a lei que ensina e o contexto total da lição do trimestre, que é redenção, né? O propósito primordial da lei é nos levar para a proposta de vida em abundância de Deus. E Jesus, para facilitar o processo, ele redigiu a lei, ele cumpriu a lei, nos mostrou como fazer humanamente, né? O caminho era dele humanamente como exemplo, era a dependência do Pai. Então, é a dependência dele e do Espírito Santo do Pai, né? Essa dependência vai nos levar até o final do caminho estreito, passando pela porta estreita, que é difícil, mas que é da prosperidade de Deus, diferente da prosperidade momentânea, né? E que precisa ser com muita maturidade. Um grande aprendizado com o exemplo de Cristo no cumprir a lei é a maturidade, né? Jesus sabia por que cumprir cada coisa da lei, diferente dos doutores da lei da sua época, né? Eles eram expert na lei, mas não sabiam os porquês da lei, não explicavam, não passavam, não transmitiam os porquês de tudo aquilo. E Jesus veio para significar tudo aquilo. Tudo que Deus disse não, tudo que Deus disse sim, tem um porquê, tem um propósito para fazer você crescer. Entenda, eu acho o grande desafio de Jesus como nosso exemplo, obedecendo a lei, é nos instigar ao mesmo. Tipo assim, entenda o porquê da lei de Deus. Porquê de cada um dos mandamentos? Por quê? Você já parou tempo de qualidade espiritual para refletir? Por que isso? Por que Deus disse isso? Por que Deus disse aquilo? Por que Deus quer que eu faça isso? Por que Deus não quer que eu faça aquilo? Ao invés de simplesmente reduzir a um sim ou a um não medíocre, mas me aprofundar nos porquês de Deus. Isso vai me fazer crescer muito, é um exercício extraordinário. Valeu, amigos. Poxa, eu gostei demais aqui no Facebook, a interação das pessoas, todo mundo confortando, alentando a Helenice, né? Outras pessoas testemunhando, outros dizendo que estão passando pela mesma situação e tal. E realmente é importante quando a Bíblia fala conosco pessoalmente, quando nós sentimos que Deus está falando conosco, nos direcionando, nos mostrando quando estamos errados, mas nos direcionando para o caminho certo também. Gente, muito obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado, Vicente. Vocês deram suas palavras finais. Obrigado você que nos acompanhou aí hoje no Facebook. Se Deus quiser, semana que vem a gente volta com Facebook e YouTube também funcionando. E eu vou pedir para o Vicente terminar fazendo uma oração conosco. Muito bem. Amado Deus e Pai Celestial, queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Sabemos da importância de observarmos a lei como proteção para nós. A lei, ela reflete o caráter do Senhor. O caráter do Senhor é amor, a essência da lei também é amor. Se nós amarmos o Senhor, como Jesus disse, nós vamos conseguir guardar os mandamentos de Deus, não pelas nossas forças, mas sim pela ação poderosa do Espírito Santo em nossa vida. Pedimos uma bênção especial para todos aqueles que participaram conosco aqui, principalmente aqueles que estão enfrentando essa dificuldade
em guardar o sábado como dia do Senhor, fazendo parte da lei também moral. Nós rogamos, Senhor, que a mão poderosa do Senhor venha abrir portas e que tudo seja possível a estas pessoas que amam o Senhor e que querem se preparar para o reino celestial. Dá-nos, Senhor, uma noite repleta de bênçãos, guarda-nos para o teu reino, pedimos no nome por amor de Jesus. Amém. 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 Obrigado, amigos. Deus abençoe a todos aí. Um feliz sábado, bom descanso e até Obrigado. sexta-feira que vem. Até mais. Tchau, tchau.